Olá, nesta aula eu quero te mostrar com muita clareza por que ainda existem tantas mulheres que passam anos tentando emagrecer. Mesmo fazendo várias dietas, elas continuam no mesmo lugar. Quero te revelar também por que algumas mulheres, além de emagrecer, estão mantendo peso independente da sua idade. O maior impacto que eu tive ao longo dos meus anos trabalhando com emagrecimento foi perceber que não é falta de informação, porque a maioria das mulheres já sabe o que precisa ser feito. Ela já sabe o que precisa comer para emagrecer, ela já sabe que precisam se organizar, se planejar, ela já sabe que precisam cuidar da saúde. E mesmo assim, elas continuam presas no mesmo ciclo. Começa uma dieta, perde alguns quilinhos, volta para a rotina e depois ganha o peso novamente. E depois de várias tentativas, elas acabam por acreditar que o problema está nelas. Mas o problema, a maioria das vezes, está no método. Há mais de 15 anos, acompanhando mulheres no processo de emagrecimento, eu pude entender algo que muita gente não te conta. Que emagrecer não se trata somente de comida. Emagrecer não é simplesmente você pegar no cardápio e seguir. Se fosse tão simples assim, não teria tanta gente com dificuldade. E o verdadeiro desafio que nós temos todos os dias são a nossa mente, as nossas emoções e a nossa rotina. Por quê? Quando você tem um dia cansativo, você está com estresse, quando você sofre ansiedade, quando você tem uma vida muito corrida, então não, as dificuldades vai muito além de você seguir a dieta. E foi aí que eu entendi algo essencial. Não basta apenas entregar o cardápio para a mulher. Deve acompanhar o seu processo de emagrecimento. Deve ensinar para essa mulher estratégias que vão funcionar dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Deve ajudar essa mulher a entender o seu comportamento alimentar. Porque emagrecimento não é apenas seguir algumas estratégias por poucos dias. Não é seguir tudo perfeito por alguns dias, mas sim você sustentar pequenas mudanças por muito mais tempo. E o caminho sempre é o mesmo. Eu já vi muitas mulheres ao longo desses anos repetindo esse mesmo ciclo. Começa uma dieta, muitas vezes dietas radicais, você começa protocolos impossíveis de seguir adiante, você começa a fazer restrições absurdas, você começa a fazer desafios de prazo curto de emagrecimento, daí você consegue emagrecimento, consegue um resultado mais rápido, você abandona o processo, porque muitas vezes não são dietas sustentáveis, você abandona o processo, você se cansa e você fica frustrada, porque acaba ganhando peso novamente. E essa mulher, ela passa a não confiar mais no seu processo. E eu quero te falar agora, por que existe tantas dietas, infinitas possibilidades de dietas, mas ainda existem mulheres que estão aí lutando com sobrepeso, com obesidade, lutando para emagrecer. Porque o problema não está na dieta. Porque se fosse, infinitas possibilidades. Se fosse, não teria tantas dificuldades a seguir uma dieta. Então, a resposta está no processo, no acompanhamento. A resposta está naquilo que faz você comer quando você está naquele momento de compulsão alimentar, quando você não entende as suas emoções, quando você está com a rotina muito difícil de lidar ali, crianças, quando você está vivendo a sua vida real. Então, é nesse momento que as dietas, muitas vezes, elas não funcionam. E eu quero dizer para você também a diferença da dieta e a diferença de você viver, de fato, um processo de emagrecimento. A dieta é algo que te entrega ali um plano para você seguir. Né? Você vai seguir essa dieta e você, por um determinado tempo, você vai até fazer. Mas ela, quando você voltar para a sua rotina, se você não viver, se você não melhorar a sua relação com a comida, se você não entender o que acontece quando você procura comida, naqueles dias que você está mais ansiosa, que você está mais estressada. Então, se você não entender o processo, se você não viver esse processo, essa mudança, essa consciência, se você não viver isso, você não vai conseguir fazer uma dieta por longo prazo. Porque a dieta, gente, é aquilo que você faz no período de 24 horas. Todas nós temos a dieta. E muitas vezes a dieta que você leva adiante é aquela dieta que não te traz resultados. É aquela dieta que mais te conforta, é aquela dieta que é mais fácil dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Então, por isso que muitas vezes o seu resultado, se ele estiver pautado em apenas seguir um plano alimentar, você não vai conseguir sustentar isso, porque você precisa entender o que acontece na sua mente, você tem que elevar a sua consciência para entender o seu comportamento alimentar. Depois de tanto entender, né, sobre comportamento, sobre dieta, depois de tantos cursos, foi daí que eu comecei a viver esse momento, trazer para vocês algo que eu pudesse ajudá-las nesse processo, que eu pudesse viver com vocês, pegar na mão de vocês e mostrar para vocês o como fazer, porque o que fazer, muitas vezes você já sabe. Foi sobre essa visão, através dessa visão, que eu montei a comunidade. A comunidade Reset é um espaço onde a mulher ela não está mais sozinha, onde a mulher ela tem um acompanhamento diário, ela tem estratégias, ela tem cardápios todos os cardápios que estão ali para poder te ajudar
ajudar no momento que você está vivendo, porque cada fase da nossa vida nós estamos vivendo um momento. Então não são todas, não é qualquer dieta que a gente consegue fazer. Então a gente tem que entender a fase hormonal, a fase que a gente está mais deprimida, tem a fase emocional. Então tem várias estratégias alimentares para justamente acompanhar e levar essa mulher a viver este momento ali, a fazer essa dieta apropriada para o seu momento. E uma dieta que seja sustentável de acordo com a sua rotina. Que eu quero que vocês entendam que enquanto vocês ficarem procurando a dieta perfeita, o máximo que vocês vão conseguir é o efeito sanfona, emagrecer e engordar novamente. Por isso que eu quero que vocês percebam que existe uma grande diferença entre fazer dieta ou viver um processo verdadeiro, como que você age quando ninguém está vendo, quando você se comporta em relação à sua alimentação. E depois de acompanhar muitas mulheres dentro da minha comunidade, mulheres que vieram com os mesmos problemas que eu estou relatando aqui para vocês, mulheres cansadas de sempre estar começando uma nova dieta, mulheres que estão sempre colocando todas as expectativas somente na dieta, mulheres que não estão entendendo como que é a sua evolução emocional, mulheres que não têm consciência de como fazer funcionar, como fazer dar certo. E dentro da comunidade, depois de acompanhar essas mulheres, ajudar, e entender o que se passa cada uma delas, de estar mais próxima delas, de deixar um espaço para que elas pudessem contar como que é a sua realidade, depois disso tudo, eu vi mulheres sendo transformadas de verdade, mulheres que estão mudando a sua relação com a comida, mulheres que estão mudando de dentro para fora, mudando o seu corpo e a sua mente. É o fato de estar sempre presente junto com vocês, junto com todas as mulheres que estão ali, sempre atenta a tudo que acontece. Se não está conseguindo, a gente sempre procura trazer essa mulher para mais perto, porque na hora que ela está se sentindo sozinha, na hora que ela está precisando de um apoio emocional, precisando de uma informação, de orientação, é neste momento que ela acaba desistindo. E o nosso trabalho lá, o foco é não deixar essa mulher desistir, não deixar essa mulher viver novamente um ciclo de fazer dieta, de se frustrar e de não acreditar. Eu ensino as mulheres a permanecer, a viverem magras, a entenderem vocês como um todo, um integrativo. Então eu quero deixar para vocês uma pergunta muito simples. Você ainda vai ficar à procura da dieta ideal, da dieta perfeita que vai te trazer resultado? Ou você já entendeu que você precisa é uma mudança do seu comportamento, mudar a sua relação com o seu emagrecimento, com a sua mentalidade? Se a segunda pergunta fez sentido para você, então está na hora de você conhecer o processo de verdade. Clique abaixo no botão que aparece e venha conhecer a minha comunidade.